Olá, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. É um prazer estar com vocês em mais esse estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, exemplo de fé e consagração total. O verso áureo que nos diz: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que está lá em Hebreus 11 e 2, né? Temos lá em Hebreus um capítulo inteirinho falando então de fé, né? A primeira pergunta: à beira do tanque de Betesda, qual era o desejo de um certo paralítico? Então nós vamos estar aqui aprendendo a história desse paralítico que fala então na Bíblia, em João. Aqui nós vamos estar lendo no capítulo 5, o verso 4 ao 5. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Então, qual que era o desejo desse paralítico? Ele queria ser curado, né? Ser curado. E aí, pela leitura, diz que eles acreditavam, então, que um anjo, então, fazia mover a água desse tanque. Então, ele ficava ali de noite esperando uma oportunidade, né? 38 anos para ser curado. Mas vamos à leitura da nota. Tratava-se de um homem que fora paralítico por 38 anos. Sua enfermidade era em grande parte resultado do seu próprio pecado, sendo considerada um juízo de Deus. Isso é o que ele acreditava, né? Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo passara longos anos de miséria. Ao tempo em que esperava o movimento das águas, os que se compadeciam do seu desamparo o conduziam aos alpendres. No momento propício, porém, ninguém havia que o ajudasse a entrar na água. Vira o movimento das águas, mas nunca lhe fora possível chegar além da beira do tanque. Outros, mais fortes que ele, emergiam primeiro. Não podia competir com a turba egoísta e pronto a apoderar-se da vantagem. Seus persistentes esforços em direção desse único objetivo, bem como a ansiedade e as contínuas decepções nesse sentido, estavam lhe consumindo rapidamente as restantes energias. Pois é muito tempo, né? Então, aqui vem dizendo que ele nunca conseguia chegar, né? Até o lugar onde ele pudesse, então, mergulhar na água, até porque ele era paralítico, né? Então, ele via, né, o movimento das águas, mas outros, né, que tinham mais condições, né, talvez, né, de andar, era outro tipo de doença, né, chegava primeiro. E ele sempre ficava só olhando, observando e nunca conseguia chegar, né? Imagina. Isso, então, ia desanimando ele. Sofrimento. Sofrimento. Estava ali há 38 anos. Então, agora a segunda pergunta: por que havia grande ajuntamento naquele tanque? Em João 5, 1 a 4, Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Bastada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu até li até o 5, era até o 4, né? Mas a leitura então terminava assim, que eles acreditavam então que
se eles entrassem, né, nesse lago, né, nesse tanque, quando a água se agitasse, eles poderiam sarar de qualquer tipo de doença. E tem mais, teria que ser o primeiro só que entrasse, depois já não tinha chance. Então, né? assim, era muito difícil, né? Porque ali tinha todos os tipos de enfermos, né? Como falam no texto. Cegos, Coxos, paralítico, e o que conseguisse entrar primeiro, eles acreditavam que ia ser curado. Sim. Mas isso, pelo que a gente viu, era a gente estudando, vê que era mais uma crendice deles, né? Uma crendice popular, que eles acreditavam que o anjo vinha e movia aquela água, não necessariamente que isso acontecia, verdade, que era né? verdade. Então, aqui continuando, né, na história, o texto do Espírito de Profecia também esclarece mais alguma coisa. Havia em Jerusalém um grande tanque chamado Betesda. Às vezes suas águas eram agitadas e o povo acreditava que o anjo do Senhor descia para agitá-las e que o primeiro que descesse ao tanque seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um grande número de pessoas vinha àquele lugar com a esperança de ser curado, porém a maioria amargava a decepção. Ao moverem-se as águas, a multidão se juntava de modo que muitos nem sequer conseguiam chegar às bordas do tanque. Centenas de sofredores afluíam ao local. Tão grande, porém, era a multidão, quando a água era agitada, que todos se precipitavam para diante, atropelando homens, mulheres e crianças mais fracos que eles. Muitos não se podiam aproximar do tanque. Muitos dos que conseguiam até ali chegar morriam à beira dele. Haviam-se construído em torno do mesmo abrigos para a proteção dos doentes contra o calor do dia e frio da noite. Alguns havia que passavam a noite nesses alpendres, arrastando-se para a beira do tanque, dia a dia, numa vã esperança de cura. Que triste então, né? Era a situação, que triste que era esse lugar, né? Falava que vinha multidões, né? Se ajuntavam ao redor ali de enfermos, então esperando, né, essa oportunidade de então ser curado. Isso. Naquele tanque. Tinham até construído abrigos, né, de proteção a esses doentes contra o calor, contra o frio da noite, né? Porque eles ficavam ali então dia e noite, né, naquela esperança, que ele ainda fala que era uma vã esperança de cura. Então, e acho que nenhum texto da Bíblia diz que conta de alguém que fosse curado. Isso, não, acho que não tem tem, nenhuma né? passagem bíblica, Eu realmente não era, conheço. mas Era mesmo uma crendice. Uma crendice. A terceira pergunta: quando Jesus chegou ali, que palavras dirigiu ao enfermo? João 5, 6 a 8. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, que as palavras que Deus dirigiu ao enfermo é: queres ficar são, né? E aí ele levou o assunto. Ele disse que não tinha ninguém. Não tinha, porque ele achou que Jesus estava querendo falar, quer que eu ajudar ele, né? Para levar o tanque. Ele fala: mas Senhor, eu não tenho quem me leva quando a água é agitada, né? Quando eu vou, outros descem antes de mim. Mas é muito bonita então essa passagem, né, que nós vamos ter agora aqui na leitura, que vai nos esclarecer melhor como que foi então esse encontro desse paralítico com Jesus. O enfermo jazia em sua esteira quando, dirigindo casualmente a fronte para olhar ao tanque, eis que um terno e compassivo semblante se achava inclinado sobre ele, e prenderam-lhe as atenção as palavras: queres ficar são?
João 5,6. A esperança brotou-lhe na alma. Sentiu que, de qualquer modo, ia ser ajudado. Em breve, porém, desvaneceu-lhe o brilho de animação. Lembrou-se de quantas vezes experimentava chegar ao tanque e tinha agora pouca probabilidade de viver até que a água fosse novamente agitada. Voltou-se fatigado, dizendo: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5,7. Jesus não pediu a esse sofredor que tivesse fé nele. Diz simplesmente: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5,8. A fé do homem, todavia, apodera-se daquelas palavras. Ele então creu nas palavras de Cristo. Cada nervo e músculo vibra de nova vida, e a energia da saúde enche-lhes os membros paralisados. Sem duvidar, determina-se a obedecer à ordem de Cristo, e todos os músculos obedecem à vontade. Pondo-se repentinamente de pé, sente-se um homem no gozo de suas atividades. Que maravilha, né? Maravilhoso, né? Ele exerceu a fé ali, né? A quarta, então, pergunta: que fez o paralítico? Andou primeiro para depois crer, ou creu primeiro para depois andar? Em João 5,9 diz assim: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então aqui a Bíblia esclareceu mais um ponto, né? Que a cura então foi feita num dia de sábado. Pode então ser feita no dia, né, de sábado, não tem problema nenhum. Fazer o bem no dia do sábado então é lícito, né? Então aqui nós vamos ler na leitura que ele creu na palavra de Cristo primeiro, né? Pode ler. O pobre enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus lhe ordenou: levanta-te, toma a tua cama e vai. Mateus 9,6. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não, creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sobre a palavra de Cristo e Deus lhe concedeu a força. Estava são. Então a gente vê aqui o quanto é importante essa parte, né? Do crer, né? Você não ficar esperando ver alguma coisa diferente ou sentir alguma coisa diferente, questionar, né? Ou ai, tal, né? Não. Como assim falar para mim pegar minha cama e andar? Eu não tenho condições, eu estou há tantos anos aqui, né? Ele poderia ter dito isso, mas ele creu, né? Creu e o que ele fez? Imediatamente, obedeceu também, né? Toma a tua cama, né? E vai, levanta-te, toma a tua cama e vai. Então ele, na hora, diz que ele levantou e andou. E aí, então, Deus lhe concedeu a força, né? Sim, porque ele creu, né, na palavra de Cristo. Vamos então na quinta pergunta. Deste singelo relato bíblico, que lição há para nós? Então aqui nós trazendo para nós a experiência desse paralítico, nós vamos ver que da mesma forma nós também podemos receber a cura espiritual. Aqui nós vamos estar lendo Isaías 1, verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então a graça de Deus, né, o perdão dos nossos pecados, faz isso. Por mais que nossos pecados sejam, então aqui fala, como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Quer dizer, pecados terríveis, né?
importa o tipo de pecado grave que seja, né? Você pode ficar limpo desse pecado, né? Então, essa é a promessa de Deus. Eu vou ler a primeira parte, o primeiro parágrafo dessa nota que está no Desejado de Todas as Nações, 203. Por meio da mesma fé, podemos receber cura espiritual. Fomos pelo pecado separados da vida de Deus. Temos a alma paralítica. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver vida santa do que o era aquele homem de andar. Muitos há que compreendem a própria impotência e anseiam aquela vida espiritual que os porá em harmonia com Deus, estão vãmente lutando por obtê-la. Em desespero clamam: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Que essas almas acrabunhadas, lutadoras, olhem para cima. O Salvador inclina-se sobre a aquisição de seu sangue, dizendo com inexplicável ternura e piedade: queres ficar são? Pede-vos que vos levanteis com saúde e paz. Não espereis sentir que estáis são. Crede-lhe na palavra e será cumprida. Ponde a vontade do lado de Cristo. Então aqui nós vemos, já no começo dessa leitura, que nós também temos a alma paralítica pelo pecado, né? Sim. E nós não somos por nós mesmos, então, capazes de viver vida santa, mais do que era aquele homem de andar. Nós estamos na mesma situação, mas Cristo pode, então, nos conceder essa cura espiritual. Pode continuar a leitura? Que não devemos ficar esperando, né, que fala. Esperando sentir alguma coisa, ficar são primeiro para depois ir até Ele, né? Devemos então crer na palavra, né, e exercitar a fé, né? Isso é uma forma de exercitar a nossa fé. Não podeis expiar os vossos pecados do passado, nem podeis mudar o vosso coração e tornar-vos santo. Mas Deus promete fazer tudo isto por vós, mediante Cristo. Vós credes nesta promessa, confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo. Tão depressa isto fazeis, Deus cumpre sua palavra para convosco. Se credes na promessa, credes que estáis perdoado e purificado. Deus supre o fato, sois curado, exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é se credes. Então é simples, né, de entender. A questão aqui é você realmente crer. Eu acho que muitas vezes a gente não crê o suficiente, né, para receber às vezes muita coisa, né, muita cura, né, na vida de cada um. Falta-nos às vezes esse crer, né? Como o paralítico creu, nós temos que crer também. A promessa é dada. A promessa de Deus, né? A promessa é dada, o perdão dos pecados, de sermos purificados. E a nossa parte então é crer, né? Crer que isso é real, isso acontece sim. Vamos então à sexta pergunta, né? Pode ler. Quando Josafá, rei de Judá, soube da aproximação de poderosos inimigos, o que sentiu? Onde buscou refúgio? Então agora, Bianca, a gente vai mudar um pouco aqui, né? Acabou uma história, né, do paralítico. E agora a gente vai entrar numa outra história também que tem importante, né, para nós na questão da fé. Isso, aí nós vamos então a história sobre Josafá. Temos lá o texto da Bíblia, 2 Crônicas 21:4. Isso, vamos lá. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azozon Tamar, que é em Gedi.
Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só, então aqui mostra que o rei Judá, ele teve medo. Sim. Só que ele buscou refúgio em Deus. É que fala que toda a Judá então apregoou jejum. Vamos então à leitura? A Ilza pode ler? Então, a leitura aqui vem falando, né? Gostaria de comentar que ele era um homem muito preparado, tinha um grande exército, né? Muito preparado para enfrentar qualquer tipo de inimigo. Mas também o que estava vindo era muito grande, né? Na direção deles. Fala que ele teve medo, mas ele não pôs a sua confiança no seu exército, que fala nem no seu braço, né? No braço de carne, mas em Deus, né? No Deus de Israel. Então vamos à leitura. Josafá era um homem de coragem e valor. Durante anos estivera fortalecendo seus exércitos e suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, nesta crise não pôs sua confiança no braço de carne. Não mediante disciplinados exércitos e ciladas muradas, mas por uma viva fé no Deus de Israel. Poderia ele esperar alcançar a vitória sobre esses pagãos que se vangloriavam de seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações? Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Texto então da Bíblia, né, de Crônicas. Isso, muito importante, então, essa leitura.